oi, gente querida. A Rádio Banda B está comemorando 19 anos. E para comemorar os 19 anos, nada melhor do que com alegria. Rádio é informação, alegria, emoção, né? Então, com alegria, os 19 anos da Rádio Banda B, as histórias engraçadas do rádio. Veja quanta gente aqui, né? Do Brasil, Marcelo Ortiz, o PP, bom dia, né? Boa noite, né? Osmar Antônio, Michel Miqueleto. Entrevistou Pedro Alves Cabral. Antônio Nascimento. Ela também. Mário Neto. A Mariana também vai. Viu, Mariana? Você arruma a cadeira. Eu sou a mais novinha daqui da turma. Então, com alegria, né? Histórias engraçadas do rádio. E não poderia deixar de começar com a história engraçada do PP, porque eu fiz um convite pro PP para participar desse momento aqui. Falei, PP, nós vamos fazer um vídeo, né, no meu canal do YouTube, com histórias engraçadas do rádio, né? Aí ele ficou quieto, dali a pouco, ele disse o seguinte: você vai participar? Eu falei, não, é o Silvio Santos que vai participar. É o Silvio. É o Silvio. Eu sou engraçado. Ô, Edu, conta uma história engraçada do rádio aí. Olha, a história mais engraçada do rádio que eu achei aqui na Banda B foi com a participação do Remy Tissot. O Remy Tissot, o que ele fez? Inauguração da Baixada. O Remy, não sei porquê, que cargas d'água, ele ficou responsável da recepção das autoridades da área VIP do Joaquim Américo. Aí entra um, entra outro e tal, e ele tinha que entrevistar. Daí ele foi entrevistar o comendador Meneghel. Chegou na cadeira do comendador, estava lá escrito. O comendador veio lá de Bandeirantes. Lá de Bandeirantes para ver o jogo. Crachá de comendador Meneghel. Ele chamou o Marcelo. Marcelo, pois não, Remy, fala daí de baixo. Qual é a autoridade? Olha, eu estou aqui do lado do comendador Meneghel. Um abraço, boa noite, comendador. Eu não sou o comendador, eu sou o Zé Bisteca. Era o representante. Era o representante. Agora, por falar em futebol, na Banda B tem a história do narrador do interior. Nós vamos contar o milagre, mas não vamos contar o santo, né, de forma nenhuma. Nem a cidade, é do interior do Paraná. Mas quem sabe contar direitinho é o Michel Miqueleto, né, Michel? Como que foi a história? O Marcelo Ortiz, mais o Mário Neto, uma turma nos abandonaram. Receberam uma proposta financeira fabulosa, né? E foram embora da Banda B. A gente ficou triste, né, por um lado, mas ficou feliz por outro, porque triste pela... Eu falei, poxa, esse pessoal a gente gosta tanto, tal, mas feliz por outro lado, porque eles iam ganhar muito mais que a Rádio Banda B não tinha condições. Bem, aí nós precisamos conseguir aí um narrador, tá? Aí vai o Michel Miqueleto fazer pesquisa, garimpar para encontrar o narrador. Conta aí, Michel, vai. Essa é demais, e é verdadeira. É verdadeira. Bom, aliás, essa história, ela começou um pouquinho antes, Luiz, porque o primeiro narrador escolhido, eu viajei até a cidade, fechei com ele, e ele me ligou dizendo, minha mulher não deixou. A mulher não quer ir embora para Curitiba. Então, partimos para o segundo. Aí, o segundo acertou. Tudo interior certo. do Paraná. Interior do Paraná. Grande narrador. Ai, que vontade de falar o nome, mas não vou falar. Não fala não. Aí, ele tudo certo, ele chegaria... Não, ele veio aqui na rádio, né? Veio conversou, acertou tudo e voltou lá para buscar... Comunicar a família, acertar tudo. Conversar e tal, e nós esperávamos ele de manhã, porque já tinha jogo final de semana. Eis que eu recebo uma ligação. Não, aí ele tinha um nome, né? Um nome. Não, exatamente. E aí nós chegamos à conclusão, falei, Michel, cara, o nome dele é bom,
mas vai fortalecer esse cara se colocar esse nome no meio aqui. É, o a gente nome não pode dizer o nome. de Você uma não vai ave. entregar. É de uma ave. Que era da cidade E dele. ele vibrou. Ele falou, nunca pensei nisso. É, né? Que é E ele vibrou. rival de Beltrão, né? É. Não, Do futsal. Calma, você vai futsal. calar o futsal. No tá. futsal tem uma Futsal Beltrão tem uma récula. É uma régua. Então tá, aí o narrador. Tá, nós estamos atrapalhando o Michel, deixa ele contar. E aí tá tudo certo e eis que Eis? eu recebo uma ligação dizendo que esse indivíduo havia falecido. Não, sofreu um acidente. Sofreu um acidente. Um acidente. Por isso Não, que eu mas, veio. mas sofreu um acidente, mas até o acidente foi, não, tudo bem, eu espero. E foi um conhecido dele que ligou pra Que você. ligou e tal, e disse, tá, mas e daí? E eu daí fui pesquisar, porque hoje... Aí eu fui para uma momento de oração do meio-dia, pedi orações pela alma dele. O PP sabe disso. Tudo, fizemos Pedi, tudo. olha, pessoal, Mas nós e vamos aí contratar um eu companheiro, dê eu o nome fiz- dele, vamos rezar para que ele descanse em paz. Verdade. Mas daí eu comecei a pesquisar. Pesquisar e não encontrava acidente, porque hoje todo mundo dá um acidente, se houver um falecimento, ainda de uma pessoa conhecida. E o acidente era lá na região. Na região. Pesquisei lá, nos veículos de lá, nada. Eu disse, mas que estranho, comecei a achar estranho. Aí liguei para colegas, disse, olha, aconteceu, fulano, que não, nós não estamos sabendo de nada. Liguei para a rádio, pedi para uma mulher ligar para ficar diferente e tal, também não estava sabendo de nada. Resumindo, pipocou. Ele? E em vez de dizer a verdade, Inventou a morte. Ele inventou a morte dele num acidente, rapaz. Mas ele se arrependeu muito depois, muito. Né? Não, hoje, Não. passado... E é um grande, não é por isso, é um grande Não, profissional. Um mas é grande uma narrador. história que não precisa ser... Ele, rapaz, ele inventou a morte dele, cara. É só falar que não vinha, né? É Exatamente. só falar que não queria vir. Mas passado o tempo, a gente conversou e Depois tá ele tudo certo. alegou que a responsabilidade era muito grande, trabalhar na Rádio Banda B em Curitiba, verdade. complicado. Amarelou. Amarelou. Ficou tremendo. Luiz, eu posso contar uma história aqui, rapaz? História engraçada do rádio. Tá me falando aí que vão contar uma do Geraldo Fantinatti, mas eu vou contar uma outra dele. Geraldo Fantinatti, para quem não sabe, né? Explica aí. É um repórter, jornalista e tal. hoje trabalha numa rede de televisão, na CNT, trabalhou conosco aqui. Eu trabalhei durante 13 anos com o Geraldo na Rádio Cidade, de Curitiba. E em 1991 mataram o vigia de um Aras aqui em São José dos Pinhais. E o Geraldo foi para lá. Para dar as informações. Para dar as informações. E ele chegou lá na frente do Aras, e entrou no ar e falou assim: olha, Chabe, eu estou aqui em frente ao Aras Paraná, onde, segundo informações, é um local onde criam-se cavalos. É o Aras, é claro. É o Aras. Sim. Daí ele saiu do ar, eu falei, Geraldo, aproveita e entra aí, coloca uma ferradura também. Não, mas por falar em cavalo, é verdade essa história que um dia o Djalma deu bom dia para um cavalo? Eu tava ele e o Djalma Alfredo. Malaquias? Isso, boa noite. Ele e o Alfredo Isfer, época de inverno, lá em Pinhais, procurando um local de morte. E o Djalma, a gente sabe, ele tem um óculos assim que... Fundo de garrafa. Fundo de garrafa. E ele falou, para aí, Alfredo, para aí, a gente não tá achando a rua aqui. Naquele tempo não tinha GPS, não tinha nada, né? Para aí que ali no quintal, naquele terreno ali, ó, tem duas pessoas ali, espera aí. Boa noite, senhor, boa noite, boa noite. Ficou chamando. Quando eles se aproximaram, era um cavalo, rapaz. Ele ficou bravo, disse, o cara mal educado, você não fala? Conta uma aí, vai, Marcelo. Lembrei agora do nosso grande companheiro Chico Valdomiro. O Chico Valdomiro. Tem duas dele, rapidinhas. É. Uma na Banda B e outra na cidade. Depois que quando o Toninho veio pra cá, a Rádio Cidade ficou um pouco desfalcada. Eles colocaram daí o Chico, né, que trabalhava na produção, né, Toninho, passou a ser repórter. E o Chico, mas o Chico agilizado, repórter e tal, e ele na madrugada foi o primeiro repórter a chegar no local de crime, né, e ali estava o corpo, né, e os outros repórteres chegaram depois, chegaram dois repórteres depois, chegaram, e ele já estava lá, né, já apurou alguma coisa. Chegaram e disseram, Chico, quem que é o morto aí? Ele fez assim, tá caído ali, ó, o que tá caído aqui? Tá caindo. Tem uma outra do Chico daí aqui, na Banda B. A Banda B lançou, na época o repórter, lembra? O repórter tinha um oferecimento, lembra? O repórter, chamando da rua, tal, o repórter oferecimento. Como no começo não tinha ainda, uma parceira que a gente tem há muito tempo era a Nato Clean. Então começou como repórter, informei em nome de Gelo Clean. Você passa e pronto, né?
Gelo clean, você passa e pronto. E é verdade, passou o E é. gelo e andou. E aí, o Dr. Michel vai lembrar, não sei se foi, acho que foi o Ricardão na época, fechou o contrato com papel higiênico Mille. Macieso. Não, Paloma. Paloma. É, o Paloma. Acho que era papel Paloma Macieso no seu dia a dia. Isso, Né? E daí? Papel higiênico Paloma, Macieso no seu dia a dia. Primeiro dia, o Chico Valdomiro não teve dúvida. Nossa. Acabou de informar, Jornal da Noite, e eu informei aqui do IML para papel higiênico Paloma. Você passa e pronto. Mas tá certo. Ela não deixa. Deixa eu contar outra do Chico Valdomiro. O Chico começou na produção lá, né? O Chico foi o seguinte: o Chico, coitado, estava uns 10 anos desempregado. E daí foi trabalhar como telefonista à noite lá. Eu falei pro diretor da rádio: puxa, vamos dar uma oportunidade pro Chico Valdomiro na produção. Nós estamos precisando de gente aqui, vamos colocar ele, eu ensino ele, fico aí uns dias com ele. Daí, tá bom. Daí o Chico foi pra rua. Primeiro acidente que ele foi fazer, um plantão, ele entrou no ar e falou: olha, o acidente aqui envolve uma carreta Scania Volvo. Eu falei: Chico, não é uma carreta Scania Volvo. Ele: tem razão, Toninho, é uma Scania Volvo. Tem uma história engraçada aí, vai. Não, a história engraçada foi uma vez que o Carneiro Neto trabalhava na Rádio Cidade, aí o Carneiro Neto, hoje vai ser a decisão pro Atlético subir pra primeira divisão. Aí vai ter 2 jogos, Pepe, um no Pará e outro lá não sei na onde, né? Eu falei: você coloca, que saiu o gol aí, vai favorecer o Atlético, você coloca o gol no ar, tá? Eu falei: pode deixar, Carneiro, deixa comigo. E o outro time não podia ganhar porque senão o Atlético não subia. É verdade. Então, e nós na arena. Marcelo Na Baixada, tava- tio. tá na Baixada. Na também. Baixada. Marcelo Isso aí tava foi lá. história. Fez a abertura tudo do atletismo e o Carneiro foi Eu era lá. o saca-rolho, eu abria, encerrava o Carneiro que narrava. Aí eu falei: tudo bem, Carneiro, deixa comigo. Aí eu não tava ouvindo o Carneiro narrar, saiu o gol, não sei o que, né? Do Atlético e tal, e saiu o gol lá do coisa. Lá. Ele falou: saiu o gol, você põe no ar. Eu: tá, gol! A galera do Atlético, mas O estádio inteiro, vamos comemorar, né? Nossa, Ó, gol, comemorando. Atlético. E era o gol Do do adversário. outro time. E repercutiu outro dia. Não é verdade, todos os né? E o jornais, Carneiro né? falou o quê? Na hora. O Carneiro falou assim: o PP tá louco, né? Aí o Atlético classificou. Porque Depois, né? Deixa eu Aquela só aproveitar. gentileza dele, Só né? deixa eu aproveitar, já que está no Carneiro. Sim, sim. Teve uma época, em 80, ele montou uma equipe de esportes na Universo. E os narradores: Mané Fernandes, Maneco, Emerentino Paca Emerentino Paca. e o Carneiro Neto. Mas só que o Emerentino era ligeiramente devagar, mas era Ele era muito locutor, lento, né? locutor. Sim. Mas e o Carneiro, insistindo com ele como narrador, chegou para ele num jogo e disse: ô Paca, você tem que ser mais alegre, mais expansivo, você é muito morto numa jornada, alegria nessas jornadas. Aí escalou ele para fazer um jogo no Rio de Janeiro. A mesma situação do Atlético. O Atlético, Botafogo e Atlético Mineiro lá. isso, e o Atlético dependendo do resultado, resultado no lá. O Rio. Botafogo não podia ganhar o jogo lá. E o Paca lá. E o Paca lá. Daqui a pouco sai o gol no Maracanã. O Emerentino chama: Carneiro! O Carneiro: vamos ao Rio de Janeiro, já feliz da vida. Diz: opa, tem novidade. Aí o Emerentino, o Paca entra e diz assim: Carneiro, Botafogo 1-0! E esse resultado não era bom pro Atlético. Deixa o Osmar Antônio. Vocês vão deixar o Osmar contar? É verdade. Não, tem uma história boa, Luiz. Qual que é? Aqui da Banda B, teve em Foz do Iguaçu a Copa Centenário. E aí o Coritiba foi jogar lá, o Atlético também. Eu tinha umas milhagens e eu fui antes. Eu fui de avião. O Felipe Dutra e o Caio Júnior, e os Cupira foi comigo. O Felipe e o Caio Júnior. Esse atual Caio ou Caio? Não, o Wilson, o nosso William Bonner das Araucárias. É verdade. Então aí o Bonner e o comandante Dutra foram de carro. Caiu a barreira ali perto de Guarapuava, eles não conseguiram chegar em Foz. E aí teve o jogo. E nós temos um aplicativo aqui no celular, que você coloca um fone de ouvido aqui e fala com a rádio. Eu estava com parte do equipamento e parte estava com eles. Aí eu falei: bom, dá pra narrar, o Cupira tá aqui, eu tô aqui, faço a reportagem, vamos pegar um narrador em Foz. O Grayson ligou e arrumou o narrador.
Aí beleza, eu tô esperando o narrador, chega um sujeito lá, tá, não sei o quê. Eu falei, acho que é esse aí. Amigo, você que veio narrar pro Banda B, eu mesmo, tá, não sei o quê. Eu falei, meu Deus, não dá, não vai dar, sabe aquele Não vai dar certo. Não vai dar certo. Aí ele botou o Sucupira na cabine do lado dele, eu coloquei um fone de ouvido aqui, com microfone e tal, e desci pro campo. E ele fez a abertura da jornada. Na abertura da jornada já deu pra ver que ia ser um desastre total. E ele dizia, Band B! Band B! Band B, a rádio do Luiz Carlos Martins! E vai, começa o jogo e tal, não sei. Aqui na Band B! E vai e desce a três. Ô, Sucupira! E batia no Sucupira. Aí o Sucupira, escanteio, não sei o quê. Sucupira! O Sucupira ficou com a perna vermelha. Então ele bateu na perna do Em Sucupira. 45 minutos, ele chamou o Sucupira umas 80 vezes, o Sucupira já não aguentava mais. Ele te deu, eu acho que uns 100 abraços, e ele falava o nome errado, Luiz Carlos Martins, aqui na Band B. Então, aí Ele falou, é hoje que eu vou ser contratado. não, daí eu falei. Aí o Dutra tava ouvindo, junto com o Bonner lá em Araucária. O Bonner, né? O Bonner junto. Lá em Guarapuava, o Grayson ligou e falou: tomara que o Michel e o Luiz não estejam ouvindo. Graças a Deus vocês não estavam. Tomara, porque senão vai ficar feio pra nós. Eu falei, cara, não tem jeito. Daí, por sorte, chegou o Nelson Rodrigues. Ah, mas eu tava ouvindo. Você tava. Tava. Ai, meu Deus. Aí chegou lá quem? O Nelson mora em Foz. E o Nelson narra, né? Aí tal, aí o Grace falou, mas como é que vamos tirar ele? Eu falei, não, isso é comigo, porque eu sou da roça, sou bem educado. Cheguei no intervalo e falei, amigo, é o seguinte, nós fizemos um negócio diferente, vamos fazer um negócio diferente no segundo tempo, tá? Não vamos mais precisar do seu trabalho. E a Célia falou, graças a Deus! E quando eu olhei, já estava pegando a botinha e indo embora. Ele usava uma muleta, né? Já estava ajeitando a muleta ali na moto para ir embora. Graças a Deus. Eu falei, não, espera, eu tenho que te pagar. Ele, não precisa pagar nada. Não precisa. Quando eu olhei, eu já tinha ido embora, cara. Aí o Nelson Aí fez o o segundo Nelson tempo. salvou e narrou o segundo tempo. E eu achei que vocês não tinham ouvido, o doutor Michel ouviu. Tá bom, vai lá, Michel, o que é que você ia contar aí? Não, ele estava falando da Scania Volvo. Eu fui dar uma palestra num evento em Porto Alegre, as pessoas dando risada de um repórter lá. Ele estava no evento porque teve um acidente muito grave de uma Scania, bateu de frente com o carro. Ele falou assim, morreu 4, 3 pessoas e a sogra. 3 pessoas e a sogra. O Toninho Nascimento é um dos melhores profissionais do Brasil. Lá, velho. E essa história conta com mulher profissional, você Não, vai ver? você vai ver porque ele é profissional. E ele pode estar fazendo o que for. Se deu horário de trabalho, ele vem trabalhar. Ele vem trabalhar. Pode contar isso, tem. Conta você, Na tua com o Djalma? Atua com o Djalma. A vez que vocês brigaram, mas com o no Djalma, final. Conta aí, Toninho. Não. Vocês Agora começou, obrigado. conta, vai lá. Eu e o Djalma brigamos? Vocês brigaram, daqui a pouco saiu no relógio, ó, agora vamos trabalhar, lembra? Não, Sabe, vocês discutiram. o Djalma. Fala pra câmera. Mas isso faz muitos anos. Faz tempo Djalma isso aí, né? Malaquias. Na Rádio O Cidade. Djalma Malaquias estava numa época assim, ele havia se separado, estava solteiro. E à noite ele de vez em quando pegava umas namoradinhas. E aí, se a mulher dele estiver ouvindo agora? Não, mas ela nem conhecia ele ainda. Ah, pode Ela cantar, tava cara. É bem separada, antiga essa história. É E isso. a gente então. era piá ainda. E daí? E daí, rapaz, de vez em quando o banco vinha com uns negócios meio esquisitos assim no carro. Que camisinha, essas coisas? Acho que ele nem usava, viu? Não usava. Daí, eu entrei pra sentar no carro, ele parou na frente do meu prédio. carro de desci, reportagem. No carro de reportagem. Aquele negócio meio gosmento no banco. Eu falei, ô Djalma, pô, de novo, Djalma. Eu comecei, ele ficou bravo. Partiu pra cima de mim. Nós descemos do carro e começamos a brigar. De repente eu olhei o horário e falei, Djalma, nós temos que trabalhar, calma aí. Cara, outro dia nós continuamos isso aqui, vamos trabalhar. Aí pararam e foram trabalhar. Mas à tarde a gente já estava se abraçando, nós somos amigos até hoje. É uma relação de ódio e amor. Brincadeira. Quer ser mais profissional do que isso? Né? Mais profissional para a briga. Né? Opa, peraí que eu vou atrasar o trabalho. Vamos. Tem que dar as manchetes aqui. Não tem.
Opa! Deixa eu aproveitar contar uma aqui de um saudoso amigo, o Ivo Lovato, O Ivo Lovato trabalhou Isso. muitos anos na Tribuna do na Paraná. Tribuna, na Independência, na Clube, na Rádio Cidade. Foi um grande professor que eu tive. E o Ivo trabalhava na Rádio Clube, isso lá pelos idos de 86, 87, por aí. E ele tinha uma salinha na recepção. Você conhecia, você trabalhou lá? Conheci lá. Chegava no 8º andar, o Edu também. À esquerda ficava uma salinha assim. Montaram uma redação para ele ali. O operador era o Claudino Costa e o apresentador era o Agaci Túlio. Chegou, uma segunda-feira chegou uma senhora lá falando um monte de palavrão. Seu Ivo, é o seguinte, porque tem uma desgraçada, porque uma lazarenta falou cobras e lagartos. A minha vizinha lá em Colombo, porque eu sei que lá, não sei o que lá, e ela isso. Ele falou, minha senhora, a senhora se acalme, por favor. A senhora toma uma aguinha aí, toma um cafezinho, que eu já vou conversar com a senhora. Continuou datilografando aqui, perguntou pra ela, a senhora tá mais calma? Tô sim. Claudino, me chama no ar. O apresentador chamou ele e ele entrou. Olha, eu estou aqui com uma senhora, Dona Maria, moradora em Colombo. Ela está com um problema sério com a vizinha dela, viu? Minha senhora, por gentileza, qual é o problema que a senhora está enfrentando com a vizinha? Sabe o que é? É que aquela lazarenta, aquela filha da... falou palavrão da minha vizinha. Pô, filha, me chegando. Sabe o que o Ivo falou? Ô, minha senhora... Eu pedi tão encarecidamente para a senhora não falar palavrão. Aqui é uma rádio de padre, assim a senhora nos fode. Viu? É o seguinte, ó, Tirou deixa eu a rádio do ar. Por falar em padre aí na Rádio Clube, deixa eu contar isso aqui. Agora eu acabei lembrando aqui dessa salinha que o Antônio Nascimento contou. Aí eu descobri lá atrás, e eu querendo sobreviver no rádio, na vida, descobri que o Papa João Paulo II vinha para o Brasil e ele vinha para Curitiba. Falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Aí, e eu sou curioso, e de repente eu encontrei um disco da RCA Victor, né? Isso. Eu não sei onde que eu arrumei aquele disco, rapaz, que era o Papa falando, tal, papapá, falando meio em português, né? Eu peguei, levei aquele disco pra rádio, aí o saudoso Paulo Alberti me ajudou. Falei, Paulo, vamos montar uma bênção do Papa aqui. Ele vai vir pro Brasil, nós já vamos montar uma bênção com ele. E nós montamos a bênção na voz dele. E a Rádio Clube era a rádio da Cúria, da Igreja Católica, Dom Pedro Fedal e tal. De repente, eu entrei no ar de manhã e falei assim, olha, o Papa João Paulo II vai vir pro Brasil e vai estar em Curitiba. Hoje, na oração do meio-dia, a bênção do Papa João Paulo II. A rádio parou. Falou, mas onde que ele conseguiu isso? Né? E aí entrou e começou tal, e aí foi. Aí vem o Papa, ele vem para Curitiba, e nós ali na Rádio Clube. Aí fizeram um esquema tão grande em Curitiba, só que eu não vou falar o nome da pessoa, sabe? Que acabaram proibindo a Rádio Clube de transmitir, rapaz, as solenidades em Curitiba do Papa João Paulo II. E a rádio era da Igreja Católica, da Cúria Metropolitana. Da Cúria. Falei, mas não é possível, o que nós vamos fazer? Meu Deus, não podemos ficar fora. O Papa vai passar aqui na Doutor Muricy e a Rádio Clube não vai entrar. E aqui na minha cabeça. Aí eu falei, só tem um cara que vai me ajudar. Isso é verdadeiro. Durval Leal. Durval Leal vai me ajudar. Durval narrava futebol, narrava tudo. Até velório ele narrava. Com cachaçinha não era fácil. Não era fácil. Cheguei pro Durval, falei, Durval, e daí? Ele falou, não tem problema, né, Luiz? Ele falou, o que você está pensando? Eu falei, eu estou pensando o seguinte, eles fizeram um esquema aí que só tem uma rádio que vai transmitir, então, nós vamos ficar, essa salinha do Lovato aí, falei, nós vamos ficar nessa salinha aqui, nós dois, vamos fechar a porta, vamos pegar esse rádio, vamos ligar, arrumar fone, vamos botar você com rádio ou com o outro, com fone aqui, ó. Você com microfone e eu com o outro. E você narrando a visita do Papa, e eu vou até entrevistar o Papa, Durval. Ele falou, mas como? Eu falei, eu vou entrevistar as autoridades. Eu pegava, né? E aí começamos, e vai, e o Durval, e eu ali, eu era o repórter, e o Durval narrava a visita
do Papa, né? Ouvindo a outra emissora. Ouvindo a outra emissora. Ele ouvia num rádio e eu ouvia no outro rádio. E aí, quando eu vi que uma autoridade ia dar entrevista, Durval, Marcelo Ortiz vai falar aqui agora. E o Marcelo entrava, uma autoridade, falando da visita do Papa, e vai até uma hora que o Papa também falou. Né? Claro, opa, Durval agora vai falar sua santidade, o Papa João Paulo II. Eita, rapaz, ninguém imaginava que nós estávamos numa salinha, tá, narrando toda a festa da visita dele em Curitiba. Foi uma audiência tão grande, mas tão grande, tá, que impressionou a todos. Foi desse jeito. Histórias do rádio, emocionante até, né? Aliás, com o Durval, e aí, com o Durval Leal, eu fiz muitas jornadas desse jeito. E aí depois ficou assim, aí quando o Papa veio, aí o João de Deus tal, aí sim, aí passou realmente, era a bênção, aí eu peguei uma bênção dele, né, que ele deu aqui em Curitiba, legal, que até hoje está no ar, né? E eu digo que é a bênção na voz do santo, que é na voz dele mesmo. Por falar aqui do Durval, que era um grande cara, né, de saudosa memória, o Edu vai se lembrar disso. Nós trabalhávamos na Rádio Clube, Edu, lá atrás, há 30 e poucos anos, e o Lombardi... Não fala em tempo, sabe? O Lombardi Júnior e o Mário Henrique, eles foram acompanhar a seleção brasileira numa excursão pela Europa. E arrumaram mais um jogo no final da excursão para o Egito. E não tinha como transmitir o jogo do Egito, porque naquela época satélite era muito complicado, né? E também havia saído fora da programação e falaram, e agora, o que a gente vai fazer nesse último jogo? Daí falaram pro Durval, você vai narrar o jogo, você vai dublar. E ele pegou um fone aqui. Eu era o repórter. Você era o repórter, então. A Globo de São Paulo. Só que, naquela empolgação, ele descobriu que estava 1-0 pro Brasil no intervalo do jogo. Descobriu porque o Lombardi ficou de informar a ele a hora do gol, e o Lombardi ficou de papo com o Kleina. E aí esqueceu, quando saiu o gol, lembrou o Durval Leal do gol. Daí no começo do segundo tempo, ele teve que arrumar a jogada lá e arrumar o gol pro Brasil. Para terminar a história do Papa, aí o Papa esteve no Alto da Glória, não foi? Isso. E nós não estávamos lá, nós estávamos na salinha. E eu e Durval narrando tudo. Aí de repente, isso foi fantástico. Eu acho que eu tenho a foto, foi foto nacional, inclusive, né? Da imprensa nacional, revistas e tal. Tinha uma irmã de caridade, uma irmã Paulina, das irmãs Paulina. Ela estava no estádio com radinho, acompanhando tudo, entendeu? E parece-me, foi a revista Veja, um jornalista, um fotógrafo profissional, ele percebeu aquilo, foi uma foto histórica dela com o rádio. Aí foram perguntar para ela. Ela disse que estava ouvindo a Rádio Clube, estava ouvindo a minha e o Durval. E nós estávamos numa salinha dentro da Rádio Clube da doutora Muricy. Você vê, eu tenho o nome da pessoa que fez todo esse esquema, tudo por, viu, não sei lá, que não dificultou tudo, né? É uma pessoa até muito conhecida em Curitiba, né? Sabe? Eu não vou falar o nome dele, tá? E que dificultou, e nós fizemos, e Deus nos iluminou. Só para encerrar, essa foi boa. Deve ter gente aí que tem essa foto da irmã, uma foto histórica, ela com o rádio, entendeu? E ouvindo a Clube. E estava ouvindo nós dentro de uma salinha. Fala, Michel. Falar em histórias, nessa sala aqui tem uma história do Caio Júnior, nosso amigo, companheiro. Lá no Alto da 15 ainda. Foi lá. A segunda passagem do Caio foi na primeira dele. O Caio Júnior, o grande jogador de futebol, o grande técnico, o grande profissional. Grande amigo. Grande amigo, grande caráter. Bom, que faleceu no acidente da Chapecoense. Conta você. Não vamos confundir o Caio Júnior treinador com o nosso Caio Bonner. Conta aí, então, vocês o dois. Luiz Carlos Saroli, né? O Caio Júnior. O que acontece, né? O Osmar também participou. A gente fez um... Não, eu só escutei. A gente participava. Teve um período ali, na hora do debate, né, que ficavam só os comentaristas. E aí quando ficavam só os comentaristas, né, ficava a mente vazia de começar a pensar o que vamos fazer e tal. E aí surgiu uma ideia, no particular surgiu uma ideia ali. Não, mas no particular foi depois. Não, sim, aquele dia o Fernando estava apresentando o debate, eu estava fora do debate. Eu estava fora do debate, os comentaristas Fernando ali daí. E tal, não, e o Caio faz pouco tempo e tal que tá. Então vamos fazer o seguinte,
vamos pedir pro Caio gravar um comentário. Né, um comentário do clássico, porque ele participou do clássico, tá todo empolgado. Não era Atletiba, né? Eu acho que era Paraná e Curitiba. Paraná e Curitiba. E daí? Curitiba. Paraná e Curitiba. Acabou, ó, quando o Caio passar aqui, vamos dizer pra ele que o pessoal da Lapa Rádio Tripudiária. Rádio Tripudiária. Tem a legendária, nós inventamos a Rádio Tripudiária Lá da na Lapa. Lapa tem a rádio legendária. Aí inventaram a rádio Tripudiária da Lapa. Tá, Os e daí? Monges Da Bola. Era um programa que eles tinham, Os Monges da Bola. Os Monges da Bola. Os Monges da Bola na Rádio Tripudiária da Lapa. Ah. E aí, naturalmente, né, a gente conhecendo as figuras como a gente conhecia, pra não ficar na cara, o que a gente fez? Foi arriscado o que a gente fez. Sai o Caio e o Fernando Gomes, que tinham comentado o jogo. Fernando, você grava pra rádio lá da Lapa? Não vou gravar, não é nobre. Eu vou gravar, tô com pressa, sempre tava com pressa. Naturalmente, o Caio, você não pode gravar? Todo alegre, né? O Caio sempre foi. Então você vem aqui no estúdio e vai gravar. Ele foi pro estúdio e começou a gravar. Não lembro quem tava, acho que era o Paulinho até. Era o Paulinho que tava. Não, Regina. Não, a Regina veio trazer o oferecimento depois. Então tem a segunda parte. Aí o Paulinho. Caio, então conta até 3, Paulo Sérgio Debs, que na época trabalhava também só no esporte, né? Mas também na parte técnica. E aí o Paulinho, então conta até 3 e manda aí, Caio, tá? Daí dois, para o último 3. Alô, amigos da Rádio Tripudiária da Lapa, os Monges da Bola. Ó, o jogo ele comentou o jogo. E ficou uns 5 minutos. E o Paulinho esqueceu de passar para ele o papel, que a gente fez um oferecimento. Tinha oferecimento. Oferecimento. Tinha um patrocínio. Aí ele tá saindo. 2 patrocínios. Ele tá saindo, chega a Regina da outra sala, que era da sala do Padilha, que estava ali na outra sala. Daí a Regina chega com o papel. Caio, você esqueceu de gravar o oferecimento. Só que ele nem se tocou. O que a Regina sabia do oferecimento? Aí ele voltou. Pode falar o oferecimento? Pode. Daí ele acabou de gravar, ele fala assim, conta 3, então manda tal. O meu comentário foi em nome de Funerária Agrícola, há 50 anos plantando homem na terra. Mas é porque o Caio era um cara de coração extraordinário, né? Ele não tinha maldade. Né? Não tinha. O dia que o Caio Júnior se transformou em técnico de futebol, que foi o professor Miranda que levou o Caio lá pro Paraná Clube, ele estava trabalhando na rádio, aí eu até comentei com o Michel, falei, Michel, o Caio Júnior, cara, ele não vai se dar bem como técnico. Mas por quê? Eu falei, o Caio não tem maldade, rapaz. Ele não tem maldade. E ele se deu bem, né, cara? Graças a Deus, né? Não tinha maldade o Caio. Fizeram uma sacanagem primeiro. Não tinha maldade. Não tinha. O Caio Júnior não tinha maldade. Não é porque ele morreu. O Caio, na primeira vez que ele foi ser treinador, fizeram uma sacanagemzinha com ele lá no Gama. Daí ele voltou pra banda B. Verdade. E depois é que ele foi pra segunda vez pra treinador e daí decolou mesmo. Vocês não vão deixar o Mário Neto? Não, deixa eu contar uma que eu fiz. O Mário tá Quase que a Rádio Cidade, na época, perdeu o maior patrocinador master por culpa do Marcelo. Não, foi o contrário. Não. O PP tava na mesa, ele vai lembrar. Assim, porque era uma taça São Paulo. Taça São Paulo. São Paulo. Em janeiro, fazíamos sempre a Taça São Paulo, né? 96. O Paraná lá, o Osmar era o setorista do Paraná. Só pra era o repórter que dava cobertura ao Paraná. Só pra situar o torcedor do Paraná mais ou menos, né, Osmar? Lembrando alguns nomes. Marcos Goleiro, Tcheco, Ricardinho, Perdigão, Milton do O. E aqui na Banda B nós fizemos também muitas Copas São Paulo, antes de contar essa. E daí? Aí é o seguinte, na época eles estavam lançando uma cerveja com a marca dos clubes, entendeu? Então tinha cerveja com a marca do Paraná, do Atlético, do Curitiba, do Bahia, e os meninos do Bahia tinham feito lá uma besteira. Quebrado o elevador do hotel, até que ele estava. Quase foram expulsos do hotel, onde estávamos. Lá tinha uma camareira, muita gente boa, lá atenção boa. É verdade, eles tinham sacaneado com a cavaleira. Eles tinham sacaneado com a cavaleira. Não, eu tô dizendo, é um atendimento bom, Marcelo ali. Aí. As misturas. Não, aí é o seguinte. Eles tinham algumas latas daquelas cervejas, né? E faltou, e foi bastante gente no estádio, eles começaram a distribuir cerveja com a marca do Bahia pra torcida. Último jogo, pra tentar limpar a barra, né? Cidade pequena, tava todo mundo meio. E aí me deram uma lata daquela, mas era uma lata de... Pode falar, né? De Antártica. Era Antártica. Porque a Antártica tinha feito a parceria, né? Isso, era que tinha feito a parceria. O patrocinador master da rádio era Skol.
E eu lembro certinho, o slogan era deu bola fora, sai Sai dentro, dessa, só abre uma escola. Aí o Marcelo da cabine, pra fazer uma gaga com a Uma escola. média patrocinadora disse, ó, Osmar, estão jogando aí latinha de escola, né, Você ganhou uma Osmar? latinha aí, hein? Daí o Osmar Eu entrou. falei, não, isso aqui é Antártica. Tem mais, né? Aí ele, deu bola fora, sai dessas, abre uma escola. Abre uma escola, né, Osmar? Escolzinha. Eu falei, Bom. não, isso aqui é a melhor Não, coisa. essa é a boa, né? Essa é a boa. Quando eu falei isso que me caiu a ficha. Aí chegamos na rádio, Castanholi, Castanholi, diretor comercial, lembra? Olha o Pepe. A salinha do Castanholi, a parte de cima, assim. Tremia. Cheio de Naquela época não tinha internet, então era tudo no fax, né? Um fax da agência De propaganda. propaganda querendo cancelar. Querendo cancelar porque tinha rolado Antártica. E porque na época, você lembra disso, né, Luiz? Aí, Pra quem hoje em dia diz, é tudo Ambev. Antigamente era concorrente, a concorrência era concorrência forte. mesmo, Antártica, né? Brahma, Skol, Kaiser. Aí ele falou assim, concorrência forte. E por isso que o PP soltou o rabitinho lá. O sabor da gente, a escola do musiquinho. nós vamos fazer. E o Osmar, não, isso aqui é a boa, é Antártica. Osmar, o que nós vamos precisar fazer com isso? Eu falei, nada, rasga o jogo é fora. Você acha que eles vão cancelar, rapaz? Uma puta na rádio, da audiência e tal. Nunca Estamos comemorando 19 anos da Rádio Banda B, com momentos de alegria do rádio, né? Mário Neto, acho que enfim vão deixar você, né? Eu quero saber se o Mário vai contar, tá? Porque o Vargas não tá aqui, que ele tá de férias, né? Mas se você vai contar aquela história do Vargas dando nota de falecimento. Essa daí. O Vargas no programa tem que dando contar. notas de falecimento. O Vargas é que faleceu uma pessoa muito importante na cidade, que era o Hermes Macedo. Né? Grande loja de departamento. Deputado. E aí ele foi dar a nota de falecimento. E o Gilberto Fontoura tinha deixado a nota de falecimento no estúdio. Ele falou, com profundo pesar, que noticiamos o falecimento do grande empresário Hermes Macedo, proprietário das lojas HM, e o enterro, o velório acontece no cemitério municipal, e o enterro, aí quando ele foi falar do enterro, ele deu uma olhada no relógio, e o enterro era às 4 horas. E ele estava dando a nota de falecimento 15 para as 4, mais ou menos. E o enterro está pintando aí logo mais às 4. Naquela linguagem do locutor da frente, né? O enterro está pintando aí logo mais às 4. O Gilberto Fontoura queria tirar a rádio do ar. Em 1985, o mundo rezava pela recuperação do Tancredo Neves. Tancredo Neves doente, todo mundo rezando, vigília embaixo do hospital lá em São Paulo. E eu estava quase trocando de horário com o Gil Álvares na FM 104, quando veio o telefonema do Gilberto Fontoura. Naquela época não tinha internet, nada, era só jornal e TV. A gente não tinha TV no estúdio, a gente não sabia o que estava acontecendo. O Antônio Brito veio no Fantástico, interrompeu e deu a notícia da morte do Tancredo Neves. O Gilberto Fontoura imediatamente ligou para a FM 104 e falou: Gil, morreu o Tancredo Neves, a partir de agora só toca música lenta na 104. O Gil se desesperou: Mário, me ajuda, pelo amor de Deus, o que eu faço? Eu falei: só toca música lenta na 104. Mas eu tenho que dar notícia. Dá notícia, abre o microfone e dá notícia. Ele pega um compacto, naquela época tinha compacto de vinil, coloca no toca-disco, arruma aqui, sem olhar. E ele fala assim, abriu o microfone, tirou a música do ar e falou: gente, aconteceu aquilo que todos estavam esperando. Tancredo Neves morreu. E a partir de agora, a nossa homenagem a ele. Ele solta a música era assim: quantas vezes você pensou que estava numa boa? Quantas vezes você errou sem perceber? Era uma música do Água Marinha Recomeçar. Era a única música que ele não podia ter colocado naquele momento. Eu gostei da frase, a notícia que todo mundo... Aconteceu aquilo que todos estavam esperando. Ao invés do Tancredo... Ao invés de ele dizer, aconteceu aquilo que ninguém esperava, que ninguém queria, ele falou tudo errado. O Gilberto Fontoura tirou ele do ar, eu entrei no ar, ele só chorava do meu lado. Eu vou ganhar a conta. E a outra foi em 2018, esse ano. O Luiz Carlos Martins abre o programa dele, dia 25 de janeiro, e fala assim: hoje é o Dia Nacional da Bossa Nova. O PP entra com fundo musical. Dia Nacional da Bossa Nova. Mulata Bossa Nova caiu no gari-gari e só dá ela na passarela. Sabe o que eu falei, Pepe? O Tom Jubim tá tremendo lá no túmulo. Eu falei assim, então vou mandar um abraço pra Bossa Nova lá que tá fazendo aniversário. Ele achava que a Bossa Nova era a nova mulher.
DPC, hein, Pepe? Não, e tem uma história que quando eu comecei no rádio lá em Ourinhos, eu trabalhava de operador e às 6 horas da tarde tinha Ave Maria? Ave Maria com o Michel Abitutano. Opa! Michel o quê? Michel o quê? Abitutano. Opa, Abitutano. O cara Hora do Ângelo. Não deve ser. Hora do Ângelo. Fazia 15 minutos que ele fazia 15 minutos e... Das 6 às 6 e Ourinhos parava pra ouvir o Michel. Aí o Michel entrou no ar e tal. Oração da Ave Maria, 6 horas da tarde. Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça. O fundo tava alto pra caramba, porque eu deixei lá e eu tava começando no rádio, né? Pô, o cara, você vai fazer aí e acabou. E eu esqueci o fundo alto lá e... Aí eu ajoelhei no chão, comecei a rezar e eu abaixei a cabeça. Ele falou assim, no final, gente, desculpa aí se vocês não me ouviram falar, é que o operador abaixou debaixo da mesa. Mas eu tenho uma do Vargas também. Já que ele não tá aqui, eu vou contar uma do Vargas que também... O Vargas tem uma super recente, 2017. E o Vargas, ele é um comunicador muito alegre, né? Complicado quando tem que dar notícia de falecimento e tal. E aí ele fala dos aniversariantes do dia, os aniversariantes famosos do dia no programa do pai. E eu tava no carro dirigindo, né? E aí ele começou a dar parabéns, aqui parabéns especial aqui pra Beth Lago, grande atriz, muita saúde pra ela, né, muitos anos de vida. E eu no carro não me aguentei, né, parei aí. Vargas, a Beth Lago faleceu. Aí deu tempo dele ler, né, aí ele leu, ele falou assim... aqui, Luiz, aqui a DJzinha aqui tá me dando um recadinho aqui que, nem me liguei, a Beth Lago faleceu, né? Mas, DJzinha, no meu coração ela vai estar sempre viva. Nesse tempo aí de banda B, né? A banda B tem uma tradição de viajar para todos os lugares, né? Onde tem um time paranense aqui de Curitiba, melhor dizendo, o Trio de Ferro, a banda B tá junto. E aí, Taça São Paulo de novo. Eu tava em Sertãozinho, ia ter um jogo do... Aí acho que eu dei ideia pro Michel, e acho que ele vai querer fazer Taça São Paulo de novo. Aí, jogo do Curitiba era... Se o Curitiba ganhasse, estavam classificados. Se não ganhasse, voltava embora lá em Ribeirão Preto. O Ribeirão Preto tem 2 estádios. E aí eu cheguei, tava em Sertãozinho já, uns 20 dias em Sertãozinho. Peguei o carro e tal, cheguei lá no estádio, porteiro lá... O Osmar sempre chega muito cedo, isso é verdade. Cedo, eu gosto de chegar cedo, mas eu cheguei assim, o jogo era 4 horas, 1 hora tava lá. E amigão, dá pra abrir, o cara abrir por quê? Ué, tem jogo? Tem jogo? Sim, pô, você precisa ser mais informado. Vai ter jogo, você não sabe? Aí o cara, tem certeza? Você tá de brincadeira comigo, né? Vem de Curitiba aqui e não tem certeza. Vai ter jogo? Tá. O cara, tá bom, entra aí, né? Eu entrei, tô lá, olhando, foi nas cabines, tudo fechado. Tudo quieto. Já pedi pro cara, tem a chave da cabine, por quê? Tá de brincadeira, vai ter jogo. Tá bom, pega lá, vai lá. Peguei a chave, fui lá, material, mala, né, pesadona, subi, olhei e tal, comecei a olhar, falei, vem cá, desculpa aí o mau jeito, aqui é o estádio do Botafogo? Ele, não. Tô tentando falar isso pra você desde o início aqui no comercial. Agora eu vou te ensinar. Do Botafogo é mais lá. Gente querida, é o seguinte. A gente pode ficar aqui 2, 3 horas, né? Enfim, né? Contando histórias engraçadas do rádio, para comemorar, né? Os 19 anos aqui, né? Da Rádio Banda B. Tá? Não sei se já encerramos ou se a gente continua. Luiz, eu queria contar 2 rapidinhas aqui na Banda B, posso? Pode. Robertson Januzzi, o nosso querido duzentão, trabalhava no jornalismo aqui, e uma manhã, nós aqui na sala do jornalismo aqui, fazendo uma reunião de pauta, né, para discutir as pautas ali, e eu falei assim, a gente podia fazer uma matéria sobre a Piracema, né, que vai começar aí a época aí da Piracema, a gente tem que fazer uma matéria a respeito da Piracema.
o Robertson vira pra mim e fala assim: Toninho, mas por que só da Piracema? Vamos falar dos outros peixes também. Agora explica aí o que é Piracema pro pessoal. Piracema é um período, né? Que os peixes sobem o rio, né? Isso. Pra desova e é proibido a pesca, né? A gente queria fazer uma matéria. Vamos falar dos outros peixes também, né? Vamos falar dos outros peixes também, porque só na Piracema. Qual que é outra? Então, essa foi com este que você fala, como diriam os mais antigos, né? Na BR-116, ali no Zumbi dos Palmares, agora tem o viaduto. Ali em Colombo, né? Em Colombo, tem as passarelas ali, ninguém mais morreu atropelado, pelo menos. Mas antes era um problema sério. E morria muita gente. Morria muita gente. E pediram para que eu fosse fazer um vivo lá, entrevistar as pessoas atravessando ali no jornal. De repente desceu uma mocinha do ônibus, gordinha, com uma barriga pontuda assim. E eu cheguei e falei assim: olha, rapaz, inclusive está descendo do ônibus aqui uma moça grávida aqui. Pra senhora é muito difícil, é grávida desse jeito, a senhora atravessar a BR. Eu falei: moça, eu não tô grávida. Eu falei: pois é, eu não tô enxergando direito aqui, viu? Só deixa eu contar essa que aconteceu em 88. Estava na clube e eu, Durval Leal, fomos a Cornélio Procópio para fazer um amistoso do Curitiba, que se preparava para o Campeonato Brasileiro, e o técnico era o Leão. O Leão. E o João Carlos do Maringá, um jogador que havia casado uma semana antes. E nós, na época, fazíamos a propaganda do Nacht Liebe Wein, de um vinho da vinícola Garibaldi. E esse vinho, ele tinha um trabalho espetacular com respeito à propaganda. Aí eu cheguei pro João Carlos Maringá e disse: ô João, meus parabéns, soube que você casou na semana passada, casou e tal, feliz da vida. Ele disse: ô Edu, tudo bem, graças a Deus, um belo casamento, né? E ele mora lá em Pato Branco. Tô feliz. Daí eu digo: vou fazer uma média com o Nacht Liebe Wein. Perguntei para ele: escuta, e no teu casamento teve o Nacht Liebe Wein? Disse: olha, Edu, teve tanta gente que eu acho que ele estava lá. O Mário tem uma das mais famosas que está em livro, inclusive. Acho que vale a pena o Mário contar dele. O que é, Mário? Né? Foi a primeira jornada do Mário. O que houve, Mário? Isso aqui é que, na verdade, a minha estreia nos estádios, pelo lado de dentro, né? Porque eu era torcedor, né? E aí, quando eu virei repórter, eu estreiei em 1986, num jogo do Colorado contra o Coritiba, na Vila Capanema. Eu era o terceiro repórter da jornada da equipe da Rádio Cidade. E eu estava destacado ali para fazer, que naquela época podia entrar 3 repórteres em campo, se entrevistava o cara que ia entrar, entrevistava o técnico durante o jogo, era uma coisa bem diferente do que é hoje. E eu estava assim, meio deslumbrado, a palavra é essa, eu estava deslumbrado porque eu estava dentro do estádio. Foi a primeira vez que eu entrei dentro do estádio, então eu estava olhando aquela torcida do lado de fora, é emocionante, né? É emocionante. E eu estava distraído, e aconteceu um lance no meio do campo, e o Luiz Augusto Xavier, que era o narrador, ele, ao invés de ele chamar os 2 repórteres que estavam atrás das metas, ele me chamou para descrever o lance. Mário Neto, eu só entendo que o Xavier falou assim: o que é que houve, Mário? Eu só escutei o que é que houve, Mário. E nesse o que é que houve, a história, o que eu falei foi isso. Eu não faço a menor ideia, Xavier, porque eu estava distraído, estava olhando para a torcida, eu não vi o que aconteceu, mas o que se ouve muito aqui por baixo é a Rádio Cidade. A Sônia Nasser tinha uma coluna, grande jornalista, tinha uma coluna chamada Plumas e Paetês, que toda segunda-feira ela colocava na Tribuna do Paraná, e aquilo todo mundo lia. E ela colocou dessa maneira: o Luiz Augusto Xavier, narrador da Rádio Cidade, pergunta: o que é que houve, Mário? E o Mário prontamente responde: houve a Rádio Cidade, Xavier. E isso ficou para a história. O que é que houve? Houve a Rádio Cidade. Eu falei, mas não desse jeito que ela colocou no jornal. Mas a verdade da Sônia Nasser é que ficou até hoje. Todo mundo lembra dessa história. Tá em livro, né? Tá no livro. O que é que houve, Mário? Houve a Rádio Cidade. Então é por isso que, viu? É por isso que o rádio continua mágico, emocionante, né? É essa magia que o rádio tem, viu, Michel? Né? Sabe, o que acontece, enfim. A televisão, você vê a televisão, você está vendo, né? Tá? O rádio, você está ouvindo e imaginando. Né? Por isso que criança gosta muito do rádio. Criança, principalmente, porque a criança tem um poder de imaginação muito grande, né, Pepe? Tem. Tá? Antes de você me conhecer, Pepe, pessoalmente, como você me imaginava? Fala a verdade. Não. Eu imaginava você um homem de
de 1,80 m mais ou menos. De bigode. Mas bigode Não, diferente, porque eu via sempre ele e falei, poxa, esse cara tem um jeitão de locutor de São Paulo. Eu não conhecia você de jeito nenhum. Eu falei, mas porque eu trabalhei em 87 lá em São Paulo. Aí eu falei, poxa vida, ele tem voz de Lino Correia, de grandes locutores. Eu falei, um dia eu vou trabalhar com esse cara ainda. Você já me achava bonitão naquela época? Achava bonitão. E tem uma história, em 87 que eu trabalhava com o Zé Bétio. O Zé Bétio. O Zé Bétio na Rádio Capital. Aí eu fazia o programa junto com ele, né? E ele é acostumado a comer pouco mortandela. Fazendo o programa. Fazia o programa e comia pouco mortandela. Tinha o programa. E é rico, hein? Milionário esse cara. Tinha o Sexo do Bebê. Mais simples, né? Bem simples. Com Cícero Augusto, né? Que dava lá uns 5 a 7 minutos. Ele comia, ele pegava um pãozinho lá e comia. E nesse dia arrebentou a fita. Tava no meio do negócio, arrebentou e passei pra ele. Fala alguma coisa aí. Eu falei assim, gente da Rádio Capital, aconteceu alguma coisa ali no estúdio. O Zé Beto engasgou com pouco mortandela. Mas o que eu vou falar aqui, Zé? E o Zé comendo. Tá bom. Só você falou que o rádio é imaginação, as pessoas imaginam a gente, né? Rapaz, a gente fala aqui, as pessoas. Hoje tem o portal, que as pessoas veem as nossas fotos, tem as lives. Mas eu fui fazer uma visita numa casa de ouvintes do seu programa aqui em Colombo. Fui levar um presente lá que você encaminhou para essas pessoas. Cheguei lá, bati palma para ver se era ali mesmo. Saíram, né? Saiu uma senhora, a filha, umas 2 filhas. Pediram para eu fui ali, só um pouquinho que eu vou buscar o material que o Luiz Carlos Martins pediu para entregar para vocês aqui. Quando eu voltei pro carro, escutei a filha falando para a mãe: mãe, mas o Toninho Nascimento é feio. Daí eu me virei e falei, querida, os bonitos vão pra televisão, os feios ficam no rádio. Tá bom, olha, então, vamos dar os parabéns aqui pelos 19 anos da Banda B, com essa turma do rádio aqui maravilhosa, né? Claro que o nosso estúdio aqui é até pequeno para colocar todos aqui, né? Mas na sequência a gente vai falando com todos também. Aí, ó, tem até bolo, hein? Muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Aí tem que soprar todo mundo junto. Opa, 1, 2, 3. Aê!